Ninguém imaginava que a arrogância de um homem tão rico pudesse ser derrubada por alguém que vendia flores no semáforo. Mas naquela manhã nublada, quando Henrique desceu de seu carro importado no cruzamento mais movimentado da cidade, ele não fazia ideia de que aquele homem com camisa surrada e sorriso calmo seria a pessoa que mudaria a sua vida para sempre. Henrique estava atrasado para uma reunião importante. Ele nunca gostava de atrasos, mas gostava menos ainda de ver aqueles vendedores de rua que, para ele, eram apenas uma mancha feia na calçada brilhante que pisava todos os dias. Naquele dia, ele precisou parar por causa de um engarrafamento que parecia não ter fim. Enquanto ajeitava o terno no banco de couro do carro, seu olhar parou naquele vendedor que segurava flores vermelhas e brancas, oferecendo aos motoristas que fingiam não vê-lo. Henrique, irritado, abaixou o vidro, riu alto e disse com deboche que nem se aquela flor fosse de ouro, ele daria 1 centavo para um pobre que só servia para atrapalhar o trânsito. O vendedor sorriu, um sorriso calmo que não se apagou mesmo quando Henrique pisou no acelerador assim que o sinal abriu. Mas Henrique não percebeu que aquela era a última vez que ele sairia dali acreditando ser o dono de tudo. Naquela noite, Henrique saiu para um jantar de negócios com investidores que poderiam abrir portas ainda maiores em sua carreira. Ele queria mostrar poder, exibir seu relógio de marca e as chaves do carro como se fossem troféus de um homem imbatível. Mas quando entrou no restaurante caro, algo chamou sua atenção. Na porta estava o mesmo vendedor de flores, entregando uma única rosa a uma senhora que sorria emocionada. Henrique sentiu uma pontada estranha no peito, como se algo estivesse fora de lugar. Antes de entrar, ele olhou para o homem e disse que um vendedor de rua não tinha o direito de estar em um lugar tão fino como aquele. O vendedor olhou para ele e disse que a vida sempre surpreende quem se acha maior do que tudo. Henrique riu alto e entrou. Mas Henrique não sabia que aquela noite mudaria tudo. No salão iluminado, Henrique viu sentada em uma das mesas uma jovem mulher, com um vestido azul claro, olhando para a janela com um semblante de quem carregava segredos no coração. Era Isabela. Ela trabalhava na empresa de Henrique, mas ele nunca tinha reparado nela. Aquela noite seria o momento em que ele notaria os olhos dela pela primeira vez. Durante o jantar, os investidores começaram a elogiar a simpatia de Isabela e como ela trabalhava com dedicação. Henrique, querendo mostrar poder, zombou, dizendo que pessoas simples como ela só serviam para obedecer ordens. Mas os investidores ficaram desconfortáveis, e Isabela, com um sorriso contido, pediu licença e saiu para pegar um ar. Do lado de fora, Isabela se sentou num banco perto do estacionamento. O vendedor de flores se aproximou, tirou uma rosa do balde e entregou a ela. Isabela sorriu e agradeceu. Henrique, ao ver aquela cena pela janela, sentiu uma pontada de raiva, achando que ela não precisava perder tempo com um homem como aquele. Ele saiu furioso, aproximou-se e arrancou a flor das mãos de Isabela, dizendo que ela não precisava de caridade de um vendedor de rua. O vendedor olhou para Henrique e disse algo que ele jamais esqueceria. Disse que Henrique era um homem pobre, não de dinheiro, mas de espírito, e que um dia ele perceberia que a verdadeira riqueza não estava no que ele carregava no pulso, mas no que ele carregava no coração. Henrique mandou o homem sumir dali, mas o vendedor apenas sorriu, agradeceu a Isabela pelo sorriso dela e saiu calmamente, empurrando o carrinho com flores, enquanto o vento frio balançava as pétalas como se cada flor fosse uma pequena chama de esperança. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Ele lembrava da frase do vendedor e, irritado, afogou-se em trabalho para esquecer o incômodo que sentia no peito. Mas o destino não estava disposto a deixá-lo em paz. No dia seguinte, Henrique precisou ir até uma comunidade carente para uma reunião sobre um terreno que queria comprar para construir mais um dos seus edifícios de luxo.
Chegando lá, viu várias crianças correndo, rindo, brincando com bolas improvisadas, enquanto mães conversavam e homens consertavam pequenos móveis para vender na feira. Henrique queria resolver tudo rápido, mas quando entrou no local da reunião improvisada, lá estava o vendedor de flores, distribuindo flores para as mulheres do bairro, recebendo abraços e sorrisos, chamando cada uma pelo nome. Henrique ficou paralisado. Como aquele homem poderia estar em todos os lugares que ele ia? E por que todos olhavam para aquele vendedor com tanto respeito? Henrique tentou ignorar e continuou a reunião, dizendo que o local seria demolido para a construção de apartamentos. Mas, para surpresa dele, o vendedor se levantou e disse que aquele terreno pertencia legalmente à comunidade, que ele tinha documentos que comprovavam a posse e que eles não sairiam dali. Henrique, rindo, perguntou de onde ele tinha tirado isso, e o vendedor disse calmamente que um velho advogado amigo dele tinha deixado em suas mãos todos os papéis antes de morrer, para proteger aquelas famílias. Henrique não aceitou, disse que compraria todo mundo, que ninguém impediria o projeto dele. Mas o vendedor sorriu de novo e disse que nem todo mundo se vende. Henrique saiu dali ainda mais furioso, prometendo a si mesmo que derrubaria aquele homem e mostraria quem tinha poder. Nos dias seguintes, Henrique tentou comprar documentos falsos, tentou intimidar os moradores, tentou fazer tudo o que sabia para tirar as pessoas dali. Mas nada funcionava. Todas as noites, ele via aquela comunidade recebendo flores e sorrisos daquele homem que não desistia, que acordava cedo, vendia flores no semáforo e ainda ajudava a construir casas de madeira para quem precisava. Henrique não entendia por que ninguém temia aquele homem, por que ele não desistia, por que ele não se curvava ao dinheiro. Isabela, vendo a luta de Henrique, tentou falar com ele. Disse que talvez houvesse outra maneira, que talvez ele pudesse ajudar aquelas pessoas em vez de derrubá-las. Henrique zombou dela, dizendo que ela era ingênua demais. Mas os olhos de Isabela mostravam uma tristeza que Henrique não queria ver, como se ela soubesse algo que ele não sabia. Até que um dia, quando Henrique saiu do prédio da empresa, encontrou Isabela chorando na calçada. Ela tinha recebido a notícia de que a mãe dela estava internada e precisava de ajuda, mas não tinha dinheiro para o tratamento. Henrique, tentando mostrar grandeza, ofereceu o dinheiro, mas Isabela recusou. Disse que preferia pedir a Deus do que aceitar a caridade de alguém que só sabia humilhar os outros. Naquele momento, o vendedor de flores apareceu novamente, trazendo uma pequena sacola com frutas e uma rosa para Isabela. Henrique não aguentou e disse que aquilo era inútil, que uma rosa não curaria ninguém. Mas o vendedor olhou para Henrique e disse que a rosa não era para curar a mãe dela, mas para lembrar Isabela que ela não estava sozinha. Isabela olhou para o vendedor com lágrimas nos olhos e disse que precisava daquela rosa mais do que qualquer outra coisa. Henrique sentiu uma raiva que não conseguia explicar. Era como se aquela rosa significasse mais do que qualquer cheque que ele pudesse dar. Naquela noite, Henrique foi até o hospital onde a mãe de Isabela estava internada. Ele queria provar que podia resolver qualquer problema com dinheiro. Mas chegando lá, viu o vendedor de flores sentado ao lado da mãe de Isabela, lendo para ela com calma, enquanto Isabela segurava a mão da mãe com um sorriso triste, mas cheio de gratidão. O vendedor tinha pagado a entrada do hospital com o dinheiro das flores que vendeu no sinal naquele dia, junto com a ajuda de pessoas da comunidade. Henrique ficou parado na porta, sem saber o que fazer. Ele voltou para casa, abriu a gaveta onde guardava os relógios caros e, pela primeira vez, sentiu que nada daquilo significava nada. No dia seguinte, ele chamou Isabela em sua sala e pediu desculpas. Mas Isabela disse que ele não precisava pedir desculpas para ela, mas para o homem que ele zombava todos os dias, sem motivo. Henrique decidiu então encontrar o vendedor de flores, mas não o viu no sinal naquele dia nem no outro. A cada dia que passava, Henrique ficava mais angustiado, como se tivesse perdido algo que não sabia o que era. Até que, em uma manhã chuvosa, Henrique decidiu ir até a comunidade novamente. Chegando lá, viu uma pequena multidão reunida, todos chorando em silêncio. No meio do pátio de terra molhada, estava o carrinho de flores tombado, as rosas caídas no chão, misturadas com a lama.
O vendedor de flores tinha sofrido um infarto enquanto ajudava a carregar madeiras para construir outra casa. Henrique sentiu um aperto no peito tão forte que precisou se sentar. Ele percebeu, naquele momento, que todo o dinheiro do mundo não podia comprar o respeito e o amor que aquele homem simples tinha conquistado. Enquanto olhava para o carrinho de flores, Henrique viu Isabela se aproximar, com os olhos inchados de tanto chorar, segurando uma única rosa que ela encontrou no chão. Ela colocou a flor em cima do carrinho, como se fosse um agradecimento silencioso por tudo que aquele homem tinha feito. Henrique não conseguiu segurar as lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorou sem medo de parecer fraco. Ele entendeu que tinha passado a vida toda perseguindo coisas que não valiam nada, enquanto aquele vendedor de flores, que ele tanto zombava, havia construído algo que nem o tempo poderia apagar: o amor e o respeito de todos ao seu redor. E foi ali, de joelhos na lama, ao lado daquele carrinho de flores, que Henrique prometeu a si mesmo que mudaria tudo em sua vida. Henrique não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela rosa caída na lama. O silêncio ao redor do carrinho de flores ainda parecia ecoar cada vez que ele fechava os olhos. Naquela noite, ele ficou sentado em sua sala, rodeado pelos móveis caros que não tinham valor algum naquele momento. O relógio no pulso parecia pesar mais que o corpo inteiro. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Na manhã seguinte, Henrique pegou o carro e dirigiu sem rumo até parar em frente à casa simples de Isabela. Ele ficou ali, olhando para a porta, sem coragem de bater. Isabela abriu a porta e, ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Ela não disse nada, apenas se afastou para que ele pudesse entrar. Na sala, havia algumas flores sobre a mesa, colocadas em potes improvisados, enquanto o cheiro de café fresco tomava o ar. Henrique sentou no sofá, olhou para o chão e disse que sentia muito. Isabela olhou para ele, enxugou os olhos e disse que o vendedor de flores havia deixado uma carta, pedindo que fosse entregue a Henrique se um dia ele aparecesse ali. Com as mãos tremendo, Henrique pegou a carta. Era uma folha amarelada com a caligrafia simples, mas firme. O vendedor havia escrito que a vida é feita de momentos em que se escolhe ser grande ou pequeno, e que ser grande nunca foi sobre o dinheiro que se tem, mas sobre o que se faz pelos outros. Ele escreveu que não odiava Henrique, que via nele um homem que havia se perdido, mas que ainda poderia encontrar o caminho de volta se quisesse. Henrique sentiu as lágrimas escorrerem no rosto enquanto lia cada linha, cada palavra, que parecia bater direto em seu peito. Nos dias seguintes, Henrique tentou voltar ao trabalho, mas nada fazia sentido. As reuniões, os contratos, os projetos milionários, tudo parecia pequeno diante daquela carta. Ele não sabia como, mas sentia que precisava honrar aquele homem que ele havia desprezado tantas vezes. Ele decidiu ir até a comunidade novamente, mas dessa vez sem terno, sem o carro de luxo. Foi a pé, levando consigo algumas sacolas de alimentos que comprou no mercado. Quando chegou lá, todos pararam para olhar. Alguns desviaram o olhar, outros apenas ficaram em silêncio. Henrique se aproximou de uma senhora que vendia doces na porta de casa e entregou a ela um pacote de arroz. Ela olhou para ele com desconfiança, mas sorriu levemente e agradeceu. Henrique passou o dia ali, ajudando a descarregar caminhões de doações que chegavam para as famílias, consertando cercas, pintando paredes de madeira e, pela primeira vez, sentiu o peso de um trabalho que não pagava em dinheiro, mas enchia o coração de um jeito que ele nunca havia sentido. As crianças passaram a se aproximar dele, oferecendo balas que ganhavam na escola, e ele sentava no chão para brincar com elas, sem se importar com a poeira na roupa. Ele começou a perceber que ali existia uma vida que ele nunca havia conhecido. Isabela ia todos os dias ajudar na comunidade depois do trabalho. Henrique começou a vê-la de um jeito diferente, não como a funcionária silenciosa que ele via pelos corredores, mas como uma mulher forte, cheia de luz, que conseguia sorrir mesmo em meio a tanta dificuldade. Um dia, quando estavam terminando de organizar roupas doadas, Henrique a convidou para tomar um café em uma das barracas improvisadas na rua principal da comunidade. Sentados em bancos de madeira, tomaram café preto e Henrique perguntou por que ela se importava tanto com aquelas pessoas.
Isabela sorriu e disse que aquelas pessoas eram sua família, mesmo sem ter o mesmo sangue. Ela contou que o vendedor de flores havia ajudado a cuidar de sua mãe quando ela precisou trabalhar, que ele levava flores para ela todo domingo para alegrar o quarto e contava histórias para fazê-la rir. Henrique ouviu tudo em silêncio, sentindo o coração apertado. Ele perguntou se ela acreditava que ele poderia mudar. Isabela olhou nos olhos dele e disse que todos podem mudar, se quiserem de verdade. Henrique sentiu algo diferente naquele momento, algo que ele não sabia nomear, mas que fazia o peito doer e o ar ficar pesado. Naquela noite, Henrique não voltou para o apartamento luxuoso onde morava. Ele ficou em um dos barracos da comunidade, dormindo em um colchão simples, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Ele sentiu medo, frio, mas também sentiu paz. Pela primeira vez, ele não precisava provar nada para ninguém. Na manhã seguinte, Henrique acordou cedo e saiu para vender flores no sinal. Ele pegou o carrinho que fora do vendedor, ajeitou as flores com cuidado e foi para o mesmo cruzamento onde tantas vezes havia zombado do homem que agora não estava mais lá. Ele ficou ali, oferecendo flores aos motoristas, que, como ele antes, fingiam não ver. Alguns o olhavam com desprezo, outros simplesmente ignoravam. Mas ele continuava ali, com um sorriso calmo, dizendo bom dia para cada pessoa que passava. Henrique ouviu tudo em silêncio, sentindo o coração apertado. Ele perguntou se ela acreditava que ele poderia mudar. Isabela olhou nos olhos dele e disse que todos podem mudar, se quiserem de verdade. Henrique sentiu algo diferente naquele momento, algo que ele não sabia nomear, mas que fazia o peito doer e o ar ficar pesado. Naquela noite, Henrique não voltou para o apartamento luxuoso onde morava. Ele ficou em um dos barracos da comunidade, dormindo em um colchão simples, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Ele sentiu medo, frio, mas também sentiu paz. Pela primeira vez, ele não precisava provar nada para ninguém. Na manhã seguinte, Henrique acordou cedo e saiu para vender flores no sinal. Ele pegou o carrinho que fora do vendedor, ajeitou as flores com cuidado e foi para o mesmo cruzamento onde tantas vezes havia zombado do homem que agora não estava mais lá. Ele ficou ali, oferecendo flores aos motoristas que, como ele antes, fingiam não ver. Alguns o olhavam com desprezo, outros simplesmente ignoravam. Mas ele continuava ali, com um sorriso calmo, dizendo bom dia para cada pessoa que passava. Em certo momento, um homem em um carro caro parou e abaixou o vidro. Henrique reconheceu o olhar de arrogância que ele mesmo tinha quando fazia aquilo. O homem riu e disse que não daria 1 centavo para um pobre qualquer. Henrique sorriu e desejou um bom dia a ele, entregando uma flor sem cobrar nada. O homem ficou em silêncio, pegou a flor e foi embora sem entender. Henrique sentiu o coração bater forte. Ele entendeu finalmente o que o vendedor de flores queria dizer quando dizia que a vida surpreende quem se acha maior que tudo. No fim do dia, Henrique voltou para a comunidade com o carrinho quase vazio. Ele usou o dinheiro que ganhou para comprar pão, leite e frutas para as crianças. Quando chegou, Isabela estava lá, ajudando a distribuir as roupas que chegaram em uma nova doação. Henrique a chamou de lado, entregou a ela uma rosa que havia guardado no bolso e disse que aquela flor era para lembrá-la de que ela não estava sozinha. Isabela chorou e o abraçou, dizendo que ele finalmente estava entendendo o que realmente importava. Com o passar dos dias, Henrique começou a usar o dinheiro que tinha guardado em investimentos para construir casas de alvenaria para as famílias. Ele contratou pedreiros, comprou materiais e colocou a mão na massa, trabalhando lado a lado com os moradores. Ele parava para comer pão com mortadela sentado na calçada, suava no sol quente e ria com as crianças que vinham pedir para carregar baldes de água. Mas nem tudo era fácil. Os sócios de Henrique começaram a espalhar mentiras dizendo que ele estava desviando dinheiro da empresa para enriquecer com os terrenos da comunidade. Logo começaram a surgir reportagens, e Henrique foi chamado para prestar esclarecimentos. Henrique explicou tudo, mostrou notas, documentos, fotos do trabalho que estava fazendo,
mas os investidores começaram a se afastar com medo de se envolver em problemas. Henrique sentiu o peso do julgamento, mas não decidiu. Ele continuou ajudando a comunidade, mesmo sendo criticado, mesmo perdendo contratos, mesmo vendo o saldo da conta diminuir. Ele sabia que estava certo e não ia parar. Isabela ficou ao lado dele em cada momento, segurando sua mão nos dias difíceis, abraçando quando ele sentia vontade de desistir. Um dia, enquanto estavam sentados em um banco de madeira, cansados depois de mais um dia de trabalho, Isabela colocou a cabeça no ombro de Henrique e disse que o vendedor de flores estaria orgulhoso dele. Henrique fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor, eram de gratidão. Ele entendeu que, finalmente, estava honrando a memória daquele homem simples que havia mostrado a ele o que era viver de verdade. Mas a mudança de Henrique não agradou a todos. Um dos sócios, Ricardo, começou a espalhar mentiras dizendo que Henrique estava desviando o dinheiro da empresa para enriquecer com os terrenos da comunidade. Logo começaram a surgir reportagens e Henrique foi chamado para prestar esclarecimentos. Henrique explicou tudo, mostrou notas, documentos, fotos do trabalho que estava fazendo, mas os investidores começaram a se afastar com medo de se envolver em problemas. Henrique sentiu o peso do julgamento, mas não decidiu. Ele continuou ajudando a comunidade, mesmo sendo criticado, mesmo perdendo contratos, mesmo vendo o saldo da conta diminuir. Ele sabia que estava certo e não ia parar. Isabela ficou ao lado dele em cada momento, segurando sua mão nos dias difíceis, abraçando-o quando ele sentia vontade de desistir. Um dia, enquanto estavam sentados em um banco de madeira, cansados depois de mais um dia de trabalho, Isabela colocou a cabeça no ombro de Henrique e disse que o vendedor de flores estaria orgulhoso dele. Henrique fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor, eram de gratidão. Ele entendeu que, finalmente, estava honrando a memória daquele homem simples que havia mostrado a ele o que era viver de verdade. Mas o maior teste ainda estava por vir, e Henrique precisaria de toda a força que havia aprendido a ter, porque quando menos esperasse, o passado voltaria para cobrar o preço das escolhas que ele fez. Henrique achou que estava pronto para enfrentar qualquer coisa, mas não sabia que o maior golpe viria justamente de quem ele mais confiava. Ricardo, o sócio que dizia ser seu amigo, havia guardado todas as provas dos investimentos que Henrique fazia na comunidade, esperando o momento certo para derrubá-lo. Ele não aceitava perder os contratos e o lucro que Henrique deixou de buscar para se dedicar àquelas pessoas que, para Ricardo, não passavam de um fardo. Numa manhã fria, Henrique acordou com várias ligações no celular. Notícias estavam em todos os sites, manchetes dizendo que Henrique havia usado o dinheiro da empresa para comprar terrenos em nome próprio, que ele enganava investidores enquanto construía casas ilegais para ganhar fama de bonzinho. As fotos que apareciam eram dele ao lado das famílias, entregando chaves das casas, distribuindo alimentos, com o sorriso que ele havia aprendido a ter depois de tanto tempo preso na própria arrogância. Henrique tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendia. Tentou falar com outros sócios, mas ninguém queria ouvir suas explicações. Os contratos começaram a ser cancelados, os investidores se afastaram e as ligações de cobrança começaram a chegar. Henrique sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ele havia vendido seus carros, usado suas reservas para ajudar a comunidade e agora estava sendo acusado de roubo. Naquela noite, Henrique foi até a casa de Isabela. Quando ela abriu a porta, viu o rosto dele pálido, os olhos fundos, o corpo cansado. Ele entrou, se sentou no sofá e colocou as mãos no rosto, dizendo que não sabia o que fazer. Isabela ficou em silêncio, sentou ao lado dele e segurou sua mão. Ela disse que sabia quem ele era, que sabia o que ele tinha feito e que o resto do mundo poderia virar as costas para ele, mas ela não faria isso. Henrique chorou. Chorou como nunca havia chorado, deixando que cada lágrima levasse embora um pouco do orgulho que ainda restava nele. No dia seguinte, Henrique foi até a comunidade, mas ao chegar, viu que algumas pessoas estavam com medo, que algumas mães começaram a recolher as crianças, que alguns homens desviavam o olhar.
As notícias haviam chegado até ali e o medo se espalhava rápido. Henrique tentou explicar, mas a desconfiança era maior do que as suas palavras. Ele ficou parado no meio da rua de terra, segurando o carrinho de flores que agora usava para entregar alimentos e sentiu o peso de cada olhar desconfiado sobre ele. Foi Isabela quem o tirou dali. Ela pegou sua mão e disse que ele precisava lutar, que se desistisse agora, tudo que o vendedor de flores havia ensinado seria em vão. Henrique foi para casa e passou a noite pensando em tudo o que havia acontecido. Lembrou da primeira vez que viu o vendedor de flores, de como zombou dele, de como aquele homem havia sorrindo sem raiva, de como havia lhe entregado uma lição de vida sem pedir nada em troca. No dia seguinte, Henrique foi até a empresa, entrou na sala de reuniões onde Ricardo estava sentado com outros sócios e exigiu que Ricardo contasse a verdade. Ricardo riu, dizendo que agora era tarde demais, que os contratos já estavam em seu nome, que ele havia comprado ações suficientes para controlar a empresa e que Henrique não tinha mais nada. Henrique olhou para os outros homens ali e disse que eles poderiam ficar com tudo, mas que ele sairia dali limpo. Ele pegou o celular, mostrou mensagens, comprovantes de transferências, notas fiscais de cada material que havia comprado para a comunidade e disse que todo o dinheiro usado era seu, não da empresa. Alguns sócios começaram a perceber que haviam sido enganados, mas Ricardo não se importava, dizia que a imagem de Henrique já estava destruída e que nada mais adiantava. Henrique saiu dali de cabeça erguida, mesmo sabendo que as consequências viriam. No caminho de volta, Henrique passou pelo sinal onde o vendedor de flores trabalhava. Ele parou, saiu do carro e ficou ali, olhando para o chão onde sempre via aquele homem com seu sorriso calmo, oferecendo flores a quem passava. Ele sentou no meio-fio, pegou uma rosa do carrinho e ficou olhando para ela, sentindo a brisa fria balançar as pétalas. Nesse momento, um menino se aproximou dele. Era João, um dos meninos da comunidade que sempre vinha buscar flores para dar à mãe. Ele olhou para Henrique e perguntou se ele estava triste. Henrique sorriu fraco e disse que estava aprendendo a ser forte. O menino colocou a mão no ombro de Henrique e disse que sua mãe dizia que as flores eram pequenas, mas faziam o dia ficar bonito e que talvez ele precisasse de mais flores para ficar bem. Henrique ficou em silêncio, mas sentiu o coração aquecer de novo. Ele voltou para a comunidade, mas dessa vez não para trabalhar, mas para pedir desculpas por tudo que estavam ouvindo. Ele juntou todos no pátio de terra, segurou uma rosa na mão e contou tudo. Cada detalhe, cada escolha, cada erro, cada verdade. Ele disse que entendia se não confiassem mais nele, mas que jamais usaria o sofrimento deles para se promover. Ele disse que a única coisa que havia aprendido de verdade na vida era que o respeito e o amor das pessoas valiam mais do que qualquer dinheiro que pudesse ter. No começo, um silêncio era pesado, mas então uma senhora se aproximou e colocou a mão no ombro de Henrique, dizendo que o vendedor de flores acreditava nele e que ela também acreditaria. Logo outras pessoas se aproximaram e Henrique sentiu que, mesmo sendo poucos, aqueles olhares de confiança eram tudo o que ele precisava para continuar. Henrique voltou a trabalhar com mais força. Começou a buscar ajuda em ONGs, em igrejas locais, em grupos de voluntários. Ele usou tudo o que sabia sobre negócios para montar projetos sociais que pudessem ajudar a comunidade a se sustentar. Montou uma padaria comunitária, uma oficina de costura para as mulheres venderem roupas, criou hortas coletivas para que pudessem ter alimentos frescos. Ele se sujava de terra, carregava sacos de cimento, ajudava a plantar mudas e cada sorriso que recebia era como uma nova esperança. Durante esse tempo, Isabela estava sempre ao lado dele. Eles começaram a se aproximar ainda mais, trocando olhares, sorrisos, dividindo o silêncio depois de um dia cansativo. Um dia, quando estavam sozinhos na sala simples que Henrique usava como escritório, ele segurou as mãos de Isabela e disse que não sabia o que seria dele sem ela ali. Isabela sorriu e disse que ele já havia se tornado o homem que o vendedor de flores acreditava que ele poderia ser. Henrique encostou a testa na dela, sentindo o cheiro doce dos cabelos dela, e disse que havia descoberto que o amor era muito mais do que ele imaginava.
Isabela sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e disse que o amor era exatamente aquilo: estar ali, ajudando quem precisava, cuidando um do outro sem esperar nada em troca. A vida começou a se ajeitar, mesmo que devagar. Henrique já não tinha o luxo que antes ostentava, mas agora tinha amigos, tinha respeito, tinha o amor de Isabela. Eles começaram a planejar pequenas reformas em casas, cursos para os jovens da comunidade, e cada dia era uma nova batalha, mas também uma nova vitória. Mas, mesmo com a força que tinham, Henrique ainda carregava uma dor no peito por ter perdido tudo que havia construído antes. Um dia, enquanto ajudava a pintar uma casa, ele sentou no chão para descansar e viu Isabela se aproximar com um copo de água. Ela se sentou ao lado dele, segurou sua mão e disse que sabia o quanto ele havia sofrido para conquistar tudo o que tinha antes, mas que agora ele estava construindo algo muito maior. Henrique olhou para ela e perguntou se ela não sentia falta de uma vida melhor, de ter mais conforto, de viajar, de comprar coisas boas. Isabela sorriu e disse que o melhor conforto que ela podia ter era saber que dormia tranquila, sem dever nada a ninguém, e que ela não trocaria aquele momento, ali, sentada ao lado dele, por nada no mundo. Henrique entendeu ali que o amor de verdade não era sobre o que podiam ter, mas sobre quem eram quando estavam juntos. Ele sentiu uma paz tão grande que fechou os olhos, respirou fundo e sorriu, sentindo o vento bater no rosto, levando embora todo o peso que ainda restava no peito. Mas a vida ainda tinha mais um teste para eles. Ricardo, o sócio que havia derrubado Henrique, não estava satisfeito em apenas tomar a empresa. Ele queria destruir Henrique por completo. Ele começou a comprar terrenos ao redor da comunidade, querendo derrubar as casas que Henrique havia construído para levantar prédios de luxo. Começou a pressionar autoridades, a usar influências para conseguir autorizações, e logo Henrique soube que as casas estavam em risco. Henrique ficou noites em claro pensando em como proteger aquelas famílias, em como impedir que tudo fosse destruído de novo. Isabela ficava ao lado dele, segurando sua mão, dizendo que eles encontrariam uma saída. Henrique sabia que não poderia lutar sozinho, que precisaria de todos para salvar o que haviam construído. Naquela noite, ele foi até a praça da comunidade, colocou o carrinho de flores no centro e chamou todos para se reunirem. Ele contou tudo o que estava acontecendo, que precisavam lutar juntos, que precisavam mostrar que aquela comunidade era feita de pessoas, de histórias, de vidas que não podiam ser apagadas por dinheiro. As pessoas ouviram em silêncio e quando Henrique terminou de falar, um a um começaram a se levantar, dizendo que não iriam sair, que iam lutar, que não iam abandonar as casas que haviam construído com tanto esforço. Henrique sentiu o coração aquecer, sentiu a força de cada pessoa ali e soube que não estava mais sozinho. Eles começaram a planejar ações, buscaram advogados que trabalhavam em defesa das comunidades, chamaram a imprensa para mostrar a realidade e cada pessoa, cada criança, cada idoso levantou a voz para dizer que não seriam calados. Henrique olhou para Isabela naquele momento e, em silêncio, prometeu a ela que não deixaria nada nem ninguém destruir o que haviam construído. Henrique sabia que a luta não seria fácil. Ricardo tinha dinheiro, contatos, advogados e pressa para demolir cada casa que Henrique e a comunidade haviam construído com tanto esforço. Mas Henrique não estava disposto a entregar o que havia se tornado a razão da sua vida. Nos dias seguintes, ele e Isabela começaram a visitar cada casa, conversando com cada família, organizando documentos, juntando assinaturas, mostrando fotos e vídeos para provar a história de cada morador. Eles criaram um mutirão para limpar as ruas, pintar muros, organizar hortas e mostrar ao mundo que aquela comunidade era viva e cheia de dignidade. Uma tarde, enquanto Henrique ajudava a descarregar cestas básicas, chegou um oficial de justiça com um papel nas mãos. Ricardo havia conseguido uma liminar para iniciar o despejo em 30 dias. Henrique sentiu o mundo girar por um instante, mas respirou fundo e leu cada linha do papel. Quando levantou os olhos, viu Isabela parada ao lado dele, com o rosto sério, mas os olhos firmes, e ele entendeu que não poderia desistir. Eles foram até a rádio local,
pediram espaço para contar a história da comunidade. Henrique falou ao microfone com a voz firme, dizendo que aqueles terrenos não eram apenas pedaços de terra, mas a casa de mães que lutaram para criar seus filhos, de idosos que construíram tudo com as próprias mãos, de crianças que brincavam nas ruas de terra como se fosse o maior parque do mundo. Contou sobre o vendedor de flores, sobre como ele havia ensinado a Henrique que a riqueza verdadeira estava em cada pessoa que sorria ao receber uma rosa. As pessoas começaram a chegar até a comunidade trazendo alimentos, roupas, apoio jurídico, ajuda médica. Voluntários de outros bairros vieram para ensinar aulas para as crianças, consertar telhados, pintar paredes. Henrique sentia que cada pessoa que chegava trazia consigo uma esperança nova, uma força que ele não sabia que existia. Mas Ricardo não parou. Ele mandava seguranças para intimidar moradores, fazia irrigações anônimas ameaçando os líderes, espalhava boatos para tentar quebrar a união que Henrique havia construído. Uma noite, colocaram fogo em uma das casas recém-reformadas. Henrique correu para ajudar a apagar o fogo, mas viu o telhado desabar em chamas, enquanto a dona da casa chorava abraçada ao filho pequeno. Ele sentiu o peito arder de dor, mas não permitiu que o medo tomasse conta. Na manhã seguinte, Henrique e Isabela reuniram todos na praça e prometeram que reconstruiriam aquela casa. E reconstruíram, tijolo por tijolo, madeira por madeira, enquanto crianças ajudavam carregando baldes de água, enquanto vizinhos traziam café e pão, enquanto idosos ficavam sentados observando, dizendo que nunca imaginaram ver tanta união. Quando a casa ficou pronta, Henrique entregou as chaves nas mãos da mulher que havia perdido tudo e disse que ninguém destruiria o lar dela de novo. As notícias começaram a se espalhar. Uma repórter de um canal de televisão chegou para entrevistar Henrique, querendo saber quem ele era e por que um ex-milionário estava liderando uma comunidade contra um grande empresário. Henrique respirou fundo, olhou para Isabela e contou tudo, sem esconder nada. Contou como zombava do vendedor de flores, como era cego pela arrogância, como perdeu tudo que tinha, mas ganhou algo muito maior. Contou sobre cada criança, cada idoso, cada mãe que lutava todos os dias para sobreviver, sobre o carrinho de flores que agora servia para distribuir alimentos, sobre o sorriso do vendedor de flores que ele jamais esqueceria. A reportagem foi ao ar e pessoas de toda a cidade começaram a conhecer aquela história. Chegaram doações, chegaram voluntários, chegaram advogados que queriam ajudar, médicos que se ofereceram para atender de graça. Henrique começou a perceber que o bem se espalhava rápido, mesmo quando o mal tentava calar. Mas Ricardo estava furioso. Ele apareceu na comunidade em um carro preto, cercado de seguranças, dizendo que aquilo acabaria em poucos dias, que ele tinha a lei nas mãos. Henrique ficou de frente para ele sem medo, dizendo que poderiam derrubar paredes, mas não derrubariam a dignidade de ninguém ali. Ricardo riu, dizendo que Henrique era um tolo, que perderá tudo por causa de pobres que nunca poderiam lhe devolver nada. Henrique olhou ao redor e viu as pessoas saindo das casas, ficando ao lado dele, uma a uma, mães, idosos, crianças, todos formando uma corrente humana, segurando flores nas mãos. Henrique ergueu a voz e disse que aquelas pessoas já haviam lhe dado tudo, porque haviam lhe ensinado o valor de uma vida de verdade. Ricardo foi embora sem dizer mais nada, mas Henrique sabia que ele voltaria. No fim daquele dia, Henrique sentou na calçada ao lado de Isabela. Eles ficaram em silêncio vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja, enquanto as crianças corriam pela rua de terra brincando de pega-pega. Henrique pegou a mão de Isabela e disse que nunca pensou que encontraria a paz em um lugar tão simples. Isabela encostou a cabeça no ombro dele e disse que às vezes a vida precisava quebrar nosso orgulho para nos mostrar onde mora a felicidade. Henrique olhou para o céu, lembrando do vendedor de flores, perguntando a si mesmo se ele podia ver tudo aquilo de onde estivesse. Ele prometeu em silêncio que protegeria aquelas pessoas até o fim, que nunca mais seria o homem que havia sido antes. Naquela noite, Henrique foi para casa e encontrou uma carta no portão. Era uma carta antiga, do vendedor de flores, que Isabela havia guardado e esquecido de entregar. Henrique sentou no sofá, abriu o envelope e leu cada palavra.
O vendedor dizia que sabia que o dia chegaria em que Henrique precisaria escolher entre continuar sendo o homem rico e vazio que era, ou se tornar alguém que realmente fizesse a diferença. Dizia que ele não precisava ter medo de perder tudo, porque era na perda que se encontrava a verdadeira liberdade, e que a maior vitória de um homem era saber que podia dormir em paz, com o coração leve, sabendo que tinha feito o bem. Henrique fechou os olhos, segurando aquela carta contra o peito, deixando as lágrimas caírem. Ele sabia que estava no caminho certo, mesmo que fosse difícil. No dia seguinte, Henrique e Isabela começaram a planejar uma grande reunião com advogados e jornalistas para provar que os documentos que Ricardo usava eram fruto de corrupção, que as licenças de demolição haviam sido conseguidas com subornos e que eles tinham testemunhas que poderiam confirmar tudo. Era arriscado, e Henrique sabia que poderia perder tudo, mas ele não se importava mais. Ele havia aprendido que a vida não era sobre proteger o que tinha, mas sobre proteger quem amava. No dia marcado, a praça da comunidade ficou cheia. Pessoas de fora vieram, jornalistas ligaram câmeras, microfones estavam prontos, e Henrique subiu em uma pequena caixa de madeira para falar. Ele contou tudo, cada detalhe, sem medo, olhando nos olhos das pessoas, dizendo que se precisasse, lutaria até o fim para proteger aquelas casas, aquelas famílias, aquela comunidade. Quando ele terminou de falar, um silêncio tomou conta do lugar. Então uma criança veio até ele, entregou uma flor e disse que o vendedor de flores havia ensinado a ela que dar uma flor era dar esperança a alguém. Henrique pegou a flor com cuidado, ajoelhou-se e disse que aquela flor seria seu escudo, e que ele não deixaria que nada destruísse a esperança que haviam plantado ali. Naquele momento, Henrique sentiu que não estava mais sozinho, que cada pessoa ali era parte dele, que cada sorriso era uma vitória, que cada flor era uma promessa de que a dignidade não seria derrubada. E no fundo do coração, Henrique sabia que estava pronto para enfrentar o que viesse, porque agora ele sabia que era ali, naquela comunidade, ao lado de Isabela, segurando uma flor simples nas mãos, que ele havia encontrado o verdadeiro sentido de viver. Henrique acordou antes do sol nascer, sentindo o coração bater forte no peito. A noite havia sido longa e o cansaço pesava nos ombros, mas ele não podia parar agora. Naquela manhã, ele precisava caminhar pela comunidade, olhar nos olhos de cada família e lembrar a todos que não estavam sozinhos, mesmo com o medo que pairava no ar. O dia anterior havia deixado marcas em todos, mas também havia acendido uma chama de esperança que não poderia ser apagada. Ele saiu de casa e sentiu o ar frio da manhã bater no rosto, respirando fundo, como se quisesse encher os pulmões de coragem para enfrentar o que estava por vir. Enquanto caminhava pelas ruas de terra, via algumas portas se abrindo, crianças saindo para brincar antes do café, mulheres varrendo as calçadas, homens organizando ferramentas para mais um dia de trabalho. Henrique cumprimentava cada um, recebendo sorrisos cansados mas sinceros, e em cada sorriso via a força que precisava para continuar. Isabela o encontrou em frente à pequena horta comunitária que haviam montado ao lado da praça. Ela trazia em mãos um saco de pães quentinhos que havia conseguido na padaria de um voluntário que os ajudava. Ela sorriu ao vê-lo e entregou um pão a Henrique, dizendo que precisava comer para ter forças. Ele pegou o pão, deu uma mordida e sorriu de volta, sentindo o sabor simples que o lembrava do que era realmente importante. Ali não havia luxo, mas havia dignidade em cada detalhe. Enquanto comiam, Isabela disse que o advogado havia confirmado que a audiência final seria em poucos dias e que precisariam de todos unidos para mostrar ao juiz que aquela comunidade era viva e não apenas um amontoado de barracos como Ricardo tentava fazer parecer. Henrique assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra. Ele sabia que aquela seria a luta mais difícil de sua vida. Depois do café, eles começaram a caminhar juntos, casa por casa, conversando com os moradores, explicando como funcionaria o processo, quais documentos precisavam ter em mãos e pedindo que todos estivessem presentes no dia da audiência para mostrarem ao mundo que não eram invisíveis.
Em cada casa, Henrique ouvia histórias de luta, de mães que haviam criado filhos sozinhas, de idosos que construíram cada parede com as próprias mãos, de jovens que sonhavam em estudar para dar uma vida melhor aos pais. Ele conheceu Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo, que contou que havia chegado ali há 20 anos fugindo da fome que enfrentava no interior. Ela mostrou com orgulho as flores que cultivava na janela, dizendo que cada flor era uma oração para que a sua família continuasse unida. Henrique segurou a mão dela, prometendo que faria o possível para que aquelas flores continuassem a colorir a janela. Em outra casa, encontrou João, o menino que sempre o abraçava quando o via chegar. João mostrou a ele um desenho que havia feito com casas coloridas, árvores e pessoas sorrindo, dizendo que era o sonho dele para a comunidade. Henrique segurou o desenho, prometendo que aquele sonho também era o dele. João sorriu e correu para brincar com os amigos, deixando Henrique com o papel nas mãos, como se fosse um tesouro. No final daquela manhã, Henrique e Isabela voltaram para a praça e encontraram alguns voluntários organizando alimentos e roupas para distribuir entre as famílias que mais precisavam. Henrique ajudou a carregar as caixas, organizando cada item com cuidado, lembrando de como antes ele sequer olhava para as pessoas ao redor, tão preso ao próprio orgulho e ambição. Agora, cada gesto simples era uma forma de agradecer por ter encontrado um novo caminho. Enquanto trabalhavam, chegaram notícias de que Ricardo havia conseguido marcar uma reunião com autoridades locais, tentando pressionar para que a liminar de despejo fosse acelerada antes da audiência final. Henrique sentiu o estômago revirar, mas Isabela segurou a mão dele e disse que não era hora de desistir, que era hora de lutar ainda mais. Na tarde daquele mesmo dia, Henrique decidiu visitar a escola comunitária que ajudavam a manter. Ao chegar, encontrou as crianças sentadas em círculos, aprendendo com voluntários que davam aulas de reforço. Algumas crianças levantaram as mãos, chamando por ele, mostrando cadernos com desenhos e letras tortas que aprendiam a escrever. Henrique se ajoelhou ao lado delas, elogiando cada letra, cada cor, cada traço, dizendo que cada aprendizado delas era uma vitória para todos. Ali, sentado no chão frio da escola, Henrique lembrou do vendedor de flores. Lembrou de como zombou dele, de como achava que o mundo era feito apenas de quem tinha poder e dinheiro, de como ignorava a simplicidade que agora preenchia o coração dele. O vendedor de flores havia lhe dado a maior lição de todas, sem exigir nada em troca, mostrando que a verdadeira riqueza estava em gestos que transformavam vidas. Quando saiu da escola, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Henrique e Isabela ficaram parados na rua de terra, observando o entardecer em silêncio. Isabela encostou a cabeça no ombro dele e disse que tudo ficaria bem, que o bem sempre encontra um caminho, mesmo quando parece que tudo está perdido. Henrique fechou os olhos, sentindo a brisa fria bater no rosto, e prometeu a si mesmo que protegeria aquelas pessoas com todas as forças que tinha. Eles voltaram juntos para a pequena casa que Henrique usava como abrigo desde que havia perdido tudo. Ali, sentaram no sofá simples, dividindo uma xícara de café preto, conversando sobre os próximos passos. Isabela sugeriu que gravassem vídeos com depoimentos dos moradores, contando suas histórias para mostrar nas redes sociais e para a imprensa, reunindo apoio de quem quisesse ajudar. Henrique achou a ideia excelente e disse que começariam no dia seguinte. Quando Isabela foi embora, Henrique ficou sentado em silêncio, olhando para a flor que mantinha em um copo com água em cima da mesa. Era uma flor simples, colhida por João e entregue a ele no dia anterior. Henrique sorriu tocando as pétalas, sentindo uma paz que não encontrava antes, mesmo quando tinha todo o dinheiro e conforto ao redor. Naquela noite, ele dormiu pensando que a luta não era apenas sobre terrenos ou casas, mas sobre dignidade, amor e esperança. No dia seguinte, Henrique acordou cedo, sentindo uma ansiedade forte no peito, mas também uma coragem que ele não reconhecia em si mesmo meses atrás. Ele se levantou, lavou o rosto com a água fria que escorria pela torneira barulhenta, respirou fundo e se olhou no espelho, vendo o homem em que havia se transformado. Os olhos ainda carregavam marcas do cansaço, mas também um brilho de quem sabia que estava no caminho certo. Ele pegou o celular,
respirou fundo e começou a gravar vídeos curtos para enviar aos grupos da comunidade, chamando cada morador para participar das gravações de depoimentos que fariam naquele dia. Henrique explicou que não era para que sentissem vergonha ou medo, mas para que mostrassem ao mundo o valor de cada história que existia ali, naquela rua de terra, naquela casa de madeira, naquele barraco com telhado de zinco que protegia famílias inteiras do frio e da chuva. Isabela chegou logo cedo, trazendo um caderno cheio de anotações, nomes das famílias que já haviam confirmado participação e as ordens dos depoimentos que gravariam. Ela sorriu para Henrique, dizendo que ele parecia a mais leve naquele dia. Henrique sorriu de volta, dizendo que estava pronto para lutar como nunca havia lutado antes. Eles começaram pela casa de Dona Lourdes, a senhora de cabelos brancos que cultivava flores na janela. Dona Lourdes se sentou em uma cadeira simples em frente à sua casa, segurando uma flor nas mãos enquanto olhava para a câmera com um sorriso cheio de serenidade. Ela contou como havia criado seus filhos ali, como cada flor que plantava era uma promessa de dias melhores, como cada flor que entregava para os vizinhos era uma forma de espalhar fé. Henrique sentiu os olhos marejados enquanto gravava, lembrando do vendedor de flores e de como aquele gesto simples havia mudado tudo em sua vida. Depois, seguiram para a casa de João, o menino que havia dado a ele um desenho no dia anterior. João ficou animado ao ver a câmera e correu pegar seus cadernos para mostrar os desenhos que fazia. Ele segurava cada folha como se fosse um tesouro, mostrando casas coloridas, pessoas de mãos dadas, flores nos jardins. Henrique perguntou a João o que ele queria ser quando crescesse e o menino respondeu com firmeza que queria ser um construtor de casas, para que ninguém mais precisasse viver sem ter onde morar. Henrique sorriu, segurando o riso para não deixar escapar as lágrimas que insistiam em surgir. A cada depoimento, Henrique via nos olhos das pessoas uma mistura de medo e esperança. Medo de perderem tudo, mas esperança de que, unidos, poderiam vencer. Isabela anotava cada fala, organizava os vídeos no celular, abraçava as mães que ficavam nervosas na frente da câmera, dizendo que a história delas era importante, que não havia vergonha em lutar pelo que era certo. Quando terminaram as gravações, já era tarde, e o sol estava forte, iluminando cada pedaço da comunidade. Henrique e Isabela se sentaram à sombra de uma árvore, assistindo alguns trechos dos vídeos no celular, ouvindo as vozes emocionadas das pessoas que haviam participado. Em cada palavra havia uma história de dor, mas também de superação. Henrique segurava o celular com cuidado, como se cada depoimento fosse uma flor frágil que precisasse ser protegida. Isabela olhou para ele e disse que o vendedor de flores estaria orgulhoso. Henrique respirou fundo, olhando para o céu azul, lembrando do sorriso calmo daquele homem simples, lembrando do carrinho de flores tombado na lama, lembrando das palavras que diziam que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas no que se fazia pelas pessoas. Quando voltaram para a praça, encontraram um grupo de jovens que queriam ajudar a editar os vídeos para postar nas redes sociais. Henrique se sentou ao lado deles, aprendendo como funcionava cada aplicativo, como colocar legendas, como cortar os trechos certos para que mais pessoas entendessem a importância daquela luta. Ele, que antes só usava o celular para fechar contratos e ostentar conquistas vazias, agora usava cada segundo da bateria para espalhar esperança. Os vídeos começaram a ser postados, e logo os moradores viam seus rostos aparecendo nos grupos de mensagens, recebendo comentários de fora, parabenizando a coragem deles, dizendo que estavam rezando pela comunidade, que queriam ajudar de alguma forma. Henrique via o sorriso se espalhando, via as pessoas começando a acreditar que, talvez, pudessem vencer aquela batalha. Mas junto com o apoio, também vieram as ameaças. Ricardo não estava feliz com a exposição. Mensagens anônimas começaram a chegar nos celulares dos moradores, dizendo que era melhor desistirem antes que fosse tarde. Alguns moradores ficavam com medo, apagavam as mensagens, mas outros mostravam a Henrique, dizendo que não iam recuar. Henrique sentiu o peito apertado, mas dizia a todos que não podiam ceder ao medo,
que estavam juntos e que juntos eram mais fortes. Numa noite, enquanto Henrique caminhava pela rua escura para ir até a casa de Isabela, um carro preto parou ao lado dele. O vidro abaixou e um homem que ele não conhecia disse que Ricardo mandava um recado. Se Henrique não parasse, algo ruim poderia acontecer. Henrique ficou parado, olhando firme para o homem e dizendo que não tinha medo e que não ia recuar. O carro acelerou e sumiu na rua escura, deixando Henrique parado, com o coração batendo forte, mas com a decisão firme dentro de si. Quando chegou na casa de Isabela, ela viu o rosto dele pálido e Henrique contou o que havia acontecido. Isabela ficou em silêncio, segurou o rosto dele com as mãos e disse que não importava o que acontecesse, eles não podiam desistir agora. Henrique abraçou Isabela com força, sentindo o cheiro doce do cabelo dela, sentindo que era ali que ele encontrava paz mesmo em meio ao medo. Naquela noite, Henrique dormiu no sofá da casa de Isabela, enquanto ela ficava sentada ao lado dele, organizando os papéis que levariam para a audiência. Ela olhava para ele dormindo, vendo o rosto cansado, mas cheio de coragem, e sentiu o coração bater mais forte por aquele homem que havia deixado o orgulho para trás para se tornar alguém que realmente fazia a diferença. No manhã seguinte, Henrique acordou com o cheiro de café fresco. Isabela estava na cozinha, preparando o café enquanto cantava baixinho. Henrique se levantou, foi até ela, abraçou-a pelas costas e disse que ela era a força que o mantinha em pé. Isabela sorriu, virou-se para ele e disse que a força estava em cada pessoa que acreditava no bem. Enquanto tomavam o café, combinaram que, naquele dia, iriam reunir os moradores para explicar os detalhes do processo, mostrar os vídeos gravados e dizer que precisavam estar todos presentes na audiência para mostrar ao juiz que aquela comunidade era viva, cheia de histórias, cheia de amor e de dignidade. Henrique sentiu o coração firme, pronto para o que viesse, porque agora ele sabia que não lutava apenas por ele, mas por cada pessoa que havia encontrado ali, por cada flor que o vendedor entregou, por cada sorriso que Isabela lhe dava, por cada criança que sonhava em ter um lar seguro. Naquela tarde, Henrique e Isabela reuniram os moradores na praça da comunidade. Colocaram algumas cadeiras para os idosos, enquanto as crianças se sentavam no chão, apoiadas nos joelhos das mães. O vento balançava as flores plantadas nas garrafas plásticas penduradas nos muros, enquanto o sol iluminava cada rosto atento, cada olhar cheio de expectativa e medo. Henrique subiu em uma cadeira para ficar mais alto e poder olhar nos olhos de todos. Ele respirou fundo, sentindo o peso do momento, e começou a falar com calma, explicando cada detalhe do processo que estavam enfrentando, dizendo que era importante que todos estivessem presentes na audiência, que cada pessoa ali era importante, que cada voz contava. Ele contou sobre as ameaças que havia recebido, sobre as mentiras que estavam sendo espalhadas, sobre a importância de não cederem ao medo. Disse que aquela comunidade era feita de histórias reais, de pessoas que lutaram a vida inteira para construir cada parede, cada jardim, cada lar. Contou sobre o vendedor de flores, sobre como aquele homem simples havia lhe ensinado que a verdadeira riqueza estava em servir e proteger quem precisava, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto falava, via os rostos se emocionando. Algumas mães secavam as lágrimas com as pontas dos panos que seguravam no colo. Alguns homens olhavam para o chão, segurando o choro, enquanto as crianças olhavam para Henrique com olhos curiosos, sem entender tudo, mas sentindo a energia daquele momento. Isabela estava ao lado, segurando um celular, gravando o discurso para compartilhar depois com quem não pode estar ali. Ela olhava para Henrique com orgulho, lembrando de quando ele chegou ali como um homem arrogante, sem olhar nos olhos de ninguém, e agora estava ali, lutando com e por aquelas pessoas, carregando nos ombros a responsabilidade de proteger cada um. Quando Henrique terminou de falar, um silêncio se espalhou pela praça. Então, Dona Lourdes se levantou com dificuldade, segurando a mão de uma das netas, e disse em voz firme que estaria presente, que não deixaria ninguém tirar dela o lar que havia construído com tanto sacrifício. Logo outras vozes começaram a se levantar,
dizendo que estariam lá, que iriam mostrar ao juiz que não eram invisíveis, que não deixariam suas casas serem levadas. Henrique sentiu um nó na garganta, mas sorriu, dizendo que juntos eles eram fortes. Naquele mesmo dia, começaram a organizar documentos, separando certidões, contratos antigos, contas de luz e água que comprovavam o tempo que cada família morava ali. Os jovens ajudavam os mais velhos a entender o que precisavam levar, tiravam cópias, organizavam pastas, enquanto as mulheres preparavam café e bolo para todos que estavam ajudando. Henrique caminhava de um lado para o outro, ajudando quem precisava, conferindo documentos, explicando detalhes do processo, mas sempre parava para brincar com as crianças que vinham correndo mostrar um desenho ou pedir para segurar sua mão. Era como se cada toque pequeno fosse um lembrete de que a luta valia a pena. Quando a noite caiu, a praça ficou iluminada por algumas lâmpadas improvisadas penduradas em postes de madeira, enquanto todos se reuniam para assistir aos vídeos gravados dos depoimentos. Colocaram um celular conectado a uma caixa de som emprestada, e logo as vozes dos moradores começaram a ecoar, contando suas histórias, mostrando seus rostos, dizendo que aquela comunidade era um lar. O advogado da comunidade se levantou, explicando ao juiz a história de cada família, apresentando os documentos que comprovavam o tempo que moravam ali, mostrando as provas de corrupção que envolviam Ricardo e os funcionários públicos que haviam facilitado a liminar de despejo. Cada prova era mostrada com calma, cada testemunha era chamada para contar sua história, e cada palavra carregava o peso de uma vida inteira de luta. Ricardo, do outro lado, se mantinha calado, mas os advogados dele tentavam desqualificar as provas, dizendo que aquelas pessoas estavam ocupando terras que poderiam ser usadas para projetos que gerariam empregos e desenvolvimento para a cidade. Henrique sentiu a raiva subir, mas respirou fundo, lembrando-se que precisava manter a calma. Quando foi chamado para falar, Henrique se levantou e caminhou até o centro da sala. Ele olhou para o juiz, respirou fundo e contou tudo. Contou sobre quem ele era antes, sobre como zombava das pessoas simples, sobre como havia conhecido o vendedor de flores, sobre como aquele homem havia mudado a vida dele, sobre como havia aprendido que a verdadeira riqueza era ajudar as pessoas a viverem com dignidade. Contou sobre cada casa construída, sobre cada criança que agora podia estudar, sobre cada família que finalmente dormia em paz. Henrique terminou dizendo que mesmo que tudo aquilo fosse tomado deles, ninguém poderia tirar o que haviam construído dentro do coração, que ninguém poderia destruir o amor que havia nascido naquela comunidade. Ele olhou para Ricardo e disse que, um dia, ele entenderia que nada do que estava fazendo traria paz ao coração dele, e que só quando percebesse isso seria verdadeiramente livre. O juiz ouviu tudo em silêncio, olhando para os documentos, para as fotos das casas, para os vídeos dos depoimentos que haviam sido entregues como prova. Quando Henrique voltou para o banco ao lado de Isabela, ela segurou a mão dele, apertando levemente, sorrindo com os olhos marejados. A audiência durou horas, com cada testemunha contando sua história, com cada morador dizendo seu nome, mostrando que eram pessoas reais, que não eram números em um processo. Quando tudo terminou, o juiz disse que precisaria de alguns dias para dar a sentença final, pois precisava analisar todos os detalhes apresentados. Ao saírem do tribunal, os moradores estavam cansados, mas com os rostos iluminados. Alguns choravam, outros sorriam, alguns abraçavam Henrique, agradecendo por ele ter dado voz a eles. Ricardo passou por eles, apressado, entrando em seu carro sem olhar para ninguém, enquanto Henrique permanecia ali, ao lado de cada pessoa que havia lutado junto com ele. Na volta para a comunidade, o ônibus estava mais leve. As crianças cantavam, as mães conversavam sobre os próximos passos, os homens falavam sobre as reformas que ainda precisavam fazer nas casas, planejando o futuro como se já tivessem vencido. Henrique sentou-se ao lado de Isabela, colocando a cabeça no encosto, fechando os olhos por alguns segundos, sentindo o corpo cansado, mas a alma em paz.
Quando chegaram à comunidade, foram recebidos com abraços, com sorrisos, com orações de agradecimento. Henrique subiu em uma cadeira e disse a todos que, independente do que acontecesse, eles haviam mostrado ao mundo quem eram, que haviam lutado com dignidade e que isso ninguém poderia tirar. Naquela noite, a comunidade se reuniu na praça, fizeram um pequeno culto de agradecimento, cantaram músicas de esperança, compartilharam pães e café, enquanto as crianças corriam ao redor, brincando, rindo, enchendo o ar de vida. Henrique olhava para tudo aquilo com o coração cheio, sentindo que, independentemente da sentença, ele havia encontrado o verdadeiro significado de riqueza. Ele olhou para Isabela, que estava sorrindo enquanto conversava com Dona Lourdes, e sentiu o peito aquecer. Caminhou até ela, segurou a mão e disse que a amava, que era por ela e por todos ali que ele havia se tornado um homem melhor. Isabela sorriu, abraçando-o, dizendo que também o amava e que tudo ficaria bem. Enquanto o céu se enchia de estrelas, Henrique fechou os olhos, lembrando do sorriso calmo do vendedor de flores, sentindo que ele estava ali, em cada flor, em cada sorriso, em cada batida do seu coração. Naquela manhã fria, a comunidade acordou em silêncio. O dia estava nublado, o vento batia forte, trazendo um ar de incerteza que se espalhava por cada beco de terra, cada telhado de zinco, cada janela de madeira que tremia levemente. Mas apesar do medo, as pessoas estavam de pé, com o coração firme, prontas para enfrentar o que viesse pela frente. Henrique acordou antes do sol nascer, olhou para o teto simples do quarto, respirou fundo, sentindo o peso do momento, mas também uma força estranha que nascia dentro dele. Uma força que ele sabia que vinha de cada pessoa daquela comunidade, de cada sorriso de criança, de cada flor que havia segurado nos últimos meses. Ele levantou-se, lavou o rosto e se olhou no espelho, vendo ali o reflexo de um homem que havia mudado completamente. Isabela já estava na cozinha, preparando café, com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Quando Henrique entrou, ela sorriu para ele, entregando uma xícara de café quente. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, trocando olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Henrique segurou a mão dela e disse que, independentemente do que acontecesse naquele dia, ele era grato por tê-la ao lado dele, por ter encontrado nela o amor que não sabia que existia. Depois do café, eles saíram juntos, caminhando pelas ruas da comunidade, cumprimentando cada vizinho, cada criança, cada idoso que olhava para eles com esperança nos olhos. Muitos seguravam flores nas mãos, alguns traziam cartazes, outros apenas um sorriso tímido, mas todos carregavam algo em comum, a vontade de lutar. Na praça, os moradores estavam reunidos em frente a um pequeno palco improvisado, onde Henrique subiu para falar. O vento balançava os papéis que ele segurava, mas sua voz saía firme, explicando a importância de estarem unidos, de não cederem ao medo, de acreditarem que estavam lutando pelo que era certo. Isabela estava ao lado, olhando para ele com orgulho, enquanto as crianças se sentavam na frente, ouvindo atentamente. Quando terminaram de falar, todos se dirigiram até o ponto de encontro onde os ônibus estavam esperando para levá-los ao tribunal. Henrique ajudava os idosos a subirem, pegava crianças no colo, sorria para cada pessoa dizendo que ficaria tudo bem. Isabela organizava os documentos, conferindo cada papel, cada assinatura, para garantir que nada fosse esquecido. A viagem até o tribunal foi silenciosa no início, mas logo os sorrisos começaram a surgir, as crianças começaram a cantar e os adultos começaram a conversar, lembrando que, independentemente do resultado, aquele dia era uma vitória, porque estavam juntos, porque haviam escolhido lutar. Ao chegarem ao tribunal, encontraram jornalistas esperando, câmeras apontadas para eles, flashes iluminando os rostos, cansados, mas determinados.
Alguns moradores ficavam envergonhados, mas Henrique dizia para erguerem a cabeça, porque estavam ali por um motivo justo. Isabela distribuía flores, pedindo que cada um segurasse uma, como símbolo de paz e resistência. Do outro lado da rua, Ricardo chegou em seu carro preto, cercado de seguranças, com um sorriso frio no rosto. Ele olhou para Henrique com desprezo, mas Henrique apenas ergueu a flor que segurava, em silêncio, mostrando que não tinha medo. Ricardo entrou no tribunal, seguido por seus advogados, enquanto Henrique e os moradores se organizavam para entrar também. A sala de audiência estava cheia. O juiz, sério, organizava os papéis, enquanto os advogados dos dois lados preparavam os documentos. Henrique sentou-se ao lado de Isabela, segurando sua mão com força, sentindo o coração bater tão rápido que parecia que iria sair do peito, mas mantendo a calma no olhar. Os advogados da comunidade começaram a apresentar as provas, os documentos, os vídeos gravados pelos moradores, os depoimentos emocionados de cada família, as fotos das casas, das crianças, das hortas comunitárias. Cada prova era uma história, cada história era uma vida, cada vida era uma razão para continuar lutando. Os advogados de Ricardo tentavam interromper, dizendo que aquelas pessoas estavam ocupando terras ilegalmente, que aquilo era um atraso para o desenvolvimento da cidade, que os projetos de Ricardo gerariam empregos, impostos, progresso, mas cada palavra dita por eles era respondida pelos olhares firmes dos moradores, pelos sorrisos calmos das mães que seguravam as mãos dos filhos, pelas flores que cada um carregava no colo. Quando Henrique foi chamado para falar, ele se levantou, respirou fundo e caminhou até o centro da sala. Ele olhou para o juiz, olhou para Ricardo, olhou para cada morador sentado ali e começou a falar, com a voz firme, mas cheia de emoção. Contou quem ele era antes, como era arrogante, como zombava das pessoas simples, como achava que o dinheiro resolvia tudo. Contou como conheceu o vendedor de flores, como aquele homem mudou a vida dele, como havia aprendido que a maior riqueza era ajudar os outros. Henrique contou sobre cada casa construída, cada reforma feita, cada criança que agora podia estudar com dignidade, cada idoso que dormia em paz sabendo que não seria expulso do seu lar. Contou sobre o medo que sentiam, sobre as ameaças que haviam recebido, sobre a coragem que haviam encontrado juntos, sobre o amor que havia encontrado em Isabela, sobre a esperança que via nos olhos das crianças. Ele terminou dizendo que, mesmo que perdessem, ninguém poderia tirar deles o que haviam construído juntos, que ninguém poderia destruir o amor, a união, a dignidade que haviam aprendido a cultivar. Disse que a comunidade era mais do que um conjunto de casas, era uma família, e que ele estava disposto a lutar até o fim para protegê-la. Quando Henrique voltou para o banco ao lado de Isabela, ela segurou sua mão e sorriu, dizendo que ele havia falado com o coração, que era isso que importava. Henrique respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas sem vergonha, porque sabia que não havia nada mais verdadeiro do que aquelas lágrimas. A audiência durou horas, com cada morador contando sua história, com cada documento sendo analisado, com cada foto sendo exibida. Ricardo, do outro lado, se mantinha em silêncio, mas seu sorriso havia desaparecido, substituído por um olhar de irritação, de medo, de alguém que percebia que o dinheiro não comprava tudo. Quando o juiz encerrou a audiência, disse que precisaria de alguns dias para analisar tudo antes de dar a sentença. Os moradores se levantaram, cansados, mas aliviados, sabendo que haviam feito a sua parte, que haviam dado tudo de si naquela luta. Ao saírem do tribunal,
Henrique foi abraçado por Dona Lourdes, que chorava enquanto dizia que ele havia dado voz a todos eles. Henrique a abraçou de volta, dizendo que ela era a verdadeira força da comunidade, que ele apenas havia seguido o caminho que ela e tantos outros haviam começado a construir. Isabela ficou ao lado de Henrique, segurando sua mão, enquanto caminhavam em direção ao ônibus. As crianças corriam ao redor, rindo, segurando as flores, brincando como se nada mais importasse naquele momento. Henrique olhou para elas, sentindo o coração leve, sabendo que era por elas que tudo aquilo valia a pena. No caminho de volta para a comunidade, o clima no ônibus era de esperança. Alguns moradores cantavam, outros conversavam sobre os planos para os próximos dias, sobre como poderiam melhorar as casas, sobre como poderiam continuar lutando por uma vida digna. Quando chegaram, foram recebidos com abraços, com orações de agradecimento, com sorrisos sinceros que iluminavam o final da tarde. Henrique subiu em uma cadeira na praça e agradeceu a cada pessoa, dizendo que estavam juntos naquela luta, que nada nem ninguém poderia separá-los, que aquela comunidade era a família deles. Naquela noite, a comunidade se reuniu na praça para agradecer. Acenderam uma fogueira no centro, enquanto as crianças dançavam ao redor, as mães cantavam músicas de esperança, os homens conversavam sobre os próximos passos. Henrique e Isabel ficaram lado a lado, olhando para o fogo, sentindo o calor que aquecia não apenas o corpo, mas a alma. Henrique olhou para Isabela e disse que a amava, que era por ela e por cada pessoa ali que ele havia mudado, que ele havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. Isabela sorriu, dizendo que também o amava, que ele havia se tornado o homem que sempre sonhou encontrar, que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, Henrique fechou os olhos por um momento, lembrando do vendedor de flores, lembrando do sorriso calmo, lembrando da frase que dizia que a maior riqueza era viver com o coração em paz. Ele abriu os olhos, olhou para cada pessoa ao redor da fogueira e entendeu que mesmo que perdessem tudo, jamais perderiam o que haviam construído dentro de si. E naquela noite, enquanto o fogo iluminava os rostos cansados, mas felizes, Henrique sentiu que, independentemente do que acontecesse, havia encontrado seu lar. Havia encontrado o verdadeiro sentido de viver. Se você ouviu essa história até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais histórias. Até a próxima!